O clã Hunkandel é uma força temida que domina metade do mundo conhecido. Seus membros nascem com corpos poderosos e talentos excepcionais, garantindo sua supremacia absoluta através de um poder marcial que não conhece limites ou piedade. A vida dentro do clã é definida por batalhas constantes, saques e a expansão implacável de seus domínios. É um mundo regido pela sobrevivência do mais forte, onde a força bruta justifica todas as ações e decisões tomadas. Foi nesse ambiente implacável que eu nasci. Meu nome é Jin Hunkandel, o filho mais novo deste clã lendário, destinado a viver sob a sombra de expectativas que pareciam impossíveis de alcançar desde o meu primeiro suspiro. Durante o ritual de seleção que prevê o futuro de cada criança, tomei uma decisão inesperada. Ao ignorar as opções tradicionais e escolher a espada do patriarca, recebi o peso do destino de ser seu sucessor. Ao testemunhar minha escolha, o patriarca reagiu com uma surpresa contida. Seus olhos frios notaram que eu havia selecionado a Barizada, a lâmina que simboliza o poder supremo e a autoridade máxima dentro de toda a linhagem Hunkandel. A escolha da Barizada despertou um interesse imediato no patriarca. Naquele momento eu acreditava piamente que meu futuro seria trilhado apenas com sucesso e glória, sem imaginar as sombras profundas que logo começariam a se aproximar de mim. Entretanto, a realidade provou ser cruel. Eu não possuía talento algum com a espada e, como um descendente dos Hunkandel, ser medíocre era visto como uma desgraça imperdoável, transformando minha existência em um fardo para o clã. Rotulado como o menos talentoso, tornei-me alvo constante dos meus irmãos mais velhos. Eles me encontravam treinando sozinho e exigiam saber por que eu insistia em usar uma espada de madeira, tratando minha dedicação como uma piada. Eles zombavam dos meus estudos sobre esgrima, tratando minha dedicação como uma esperança inútil. Com desprezo absoluto, um dos meus irmãos quebrou minha espada de madeira, humilhando-me diante de todos e destruindo o pouco que eu tinha. Mesmo tentando me defender, fui subjugado fisicamente por eles. Meus irmãos alegavam que o tormento era uma lição necessária, deixando claro que, para eles, eu não passava de um estorvo vergonhoso para o nome da família Hunkandel. Eu acreditava que meu talento patético não importava. Pensava que apenas com trabalho duro eu ganharia o reconhecimento da minha família e me tornaria um Hunkandel orgulhoso, ignorando que o clã valorizava apenas o poder inato. Contudo, a realidade foi brutal. Aos 23 anos, fui expulso do clã e me tornei um andarilho sem destino, poupado da morte apenas por ser considerado inofensivo demais para representar qualquer ameaça real aos meus parentes. Foi na solidão do exílio que conheci minha mestra. Com ela, descobri algo proibido dentro do meu clã. Eu possuía um talento natural para a magia, uma habilidade que nunca havia sido explorada durante minha juventude reprimida. 3 anos se passaram desde então. Aprendi a conectar a mana da natureza com a minha própria energia, fortalecendo minhas magias e superando as limitações físicas que antes me impediam de alcançar o meu verdadeiro potencial oculto. O poder fluía através de mim, uma sensação desconhecida e avassaladora. Eu finalmente estava trilhando um caminho que ninguém esperava que eu fosse capaz de seguir, sentindo a magia pulsar em cada fibra do meu ser fortalecido. Enquanto explorava as profundezas do meu novo poder, uma presença imensa e sombria surgiu diante de mim. O ar ao meu redor vibrava com uma energia antiga, forçando-me a encarar a entidade que se revelava nas sombras. A entidade colossal revelou-se como Solderet, o mestre das sombras. Sua voz ressoou diretamente em minha mente, carregada de um peso ancestral que desafiava a própria realidade. Enquanto eu tentava processar a magnitude daquele encontro, a presença sombria pairava sobre mim, aguardando minha reação. Solderet me observava com um interesse profundo. Reconhecendo minha linhagem Hunkandel, ele propôs um contrato, prometendo não apenas ampliar meu domínio sobre o poder espiritual, mas também oferecer algo que eu jamais imaginei ser possível: a chance de reescrever meu destino. O mestre das sombras revelou que poderia anular maldições antigas. Ele apontou para o selo invisível que prendia meu potencial, identificando a causa da minha fraqueza passada como uma interferência externa nefasta. Algo que eu nunca fui capaz de detectar sozinho. Solderet explicou que minha incapacidade de demonstrar talento na juventude era fruto de uma maldição cruel. Compreende, enfim, que meu fracasso como Hunkandel não decorria da falta de esforço, mas de uma sabotagem oculta que drenava minha vitalidade desde o nascimento. Solderet identificou a maldição como a ilusão da lâmina, responsável por reprimir meu talento natural com a espada. Ele descreveu o sofrimento que essa interferência causou durante minha juventude no clã, revelando a origem oculta de todo o meu fracasso passado. Com um gesto decisivo, o mestre das sombras rompeu as correntes espirituais que prendiam meu potencial. Senti energia
Enenídio, inídio, enendídio, ini, sente, sentes e idio, indídio, inídio, initi, sente, superior estabelecido. Limoil bate suas imensas asas ósseas e paira no ar com total soberania, pronto para cruzar os céus com seu novo e incomparável poder. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, vou deixar uma playlist fixada nos comentários abaixo. Com um gesto decisivo, o Mestre das Sombras rompeu as correntes espirituais que prendiam meu potencial. Senti energi, inidio, inicentes, início, idio, sente. Zaide. Solderet profetizou que eu me tornaria o maior espadachim mágico do século. Ele observou meu despertar com satisfação, enquanto sua presença sombria começava a se retirar, deixando-me sozinho no espaço de treinamento, agora livre das amarras que me definiram por tanto tempo. Em silêncio, foquei minha determinação e empunhei a espada. Senti uma leveza inédita ao realizar o primeiro movimento, confirmando que a maldição havia desaparecido e que meu verdadeiro potencial finalmente despertara, permitindo-me sentir o fluxo da mana com clareza. Jin sentiu a diferença real em seu manejo com a espada após a remoção da maldição. A arma parecia leve como uma pluma em suas mãos, e ele percebeu que seu potencial finalmente despertara, permitindo-lhe vislumbrar um novo nível de habilidade nunca antes alcançado. Ao canalizar sua magia na lâmina, Jin executou movimentos fluidos e precisos. O peso que antes limitava seu corpo desapareceu, e ele celebrou o fato de que seu esforço árduo finalmente estava dando frutos, superando sua antiga reputação de fracasso dentro do clã. Subitamente, a realidade ao redor de Jin se distorceu. Ele ouviu gritos distantes e sentiu o peso da morte, revivendo o instante final de sua vida anterior como um andarilho exilado. Confuso, ele questionou se aquele fim trágico era o destino inevitável ou se uma nova chance estava prestes a surgir. Jin despertou em um campo aberto, cercado por espadas cravadas no solo. Ele reconheceu o local como o cenário do ritual de seleção do clã Runkandel. Gilly apareceu diante dele desejando-lhe sorte, enquanto ele encarava a lendária espada barizada, agora ciente de seu passado. Jin percebe-o com choque que retornara ao passado, especificamente ao momento diante de seus olhos, oferecendo-lhe uma chance única de mudar sua trajetória. Ele recordou que em sua vida anterior, escolhera a espada barizada por pura coincidência. Agora, diante da lendária lâmina, ele tomou uma decisão consciente e diferente para o seu futuro. Determinado a não repetir os erros que levaram à sua expulsão. O patriarca e os membros do clã observaram atonitos enquanto o filho mais novo escolhia a barizada. O ritual de seleção foi encerrado abruptamente, marcando um novo começo para o jovem Jin.
que agora carregava o conhecimento de uma vida inteira de sofrimento. Jin foi enviado para o isolado Castelo da Tempestade. 6 anos se passaram enquanto ele amadurecia sob as condições severas daquele lugar, preparando-se silenciosamente para os desafios que viriam e fortalecendo seu corpo para o caminho que ele mesmo escolheu trilhar. Apesar de sua determinação, Jin ainda enfrenta as limitações físicas de seu corpo jovem. Ao tentar alcançar um livro em uma prateleira alta, ele sente a frustração de não conseguir atingir o objeto, lembrando-se de que seu crescimento ainda é um processo gradual. Jin reflete sobre os 6 anos que passou no isolado Castelo da Tempestade. Pelas rígidas regras do clã Hunkandel, ele deve permanecer confinado neste local até completar 10 anos. O que significa que ainda restam 3 anos de treinamento solitário pela frente. Enquanto Jin se dedicava aos estudos, um grito agudo ecoou subitamente pelo castelo, rompendo o silêncio. Ele se virou rapidamente, sentindo uma inquietação imediata ao perceber que algo perturbador havia ocorrido nas proximidades de seus aposentos. Uma serva surgiu visivelmente abalada, revelando que encontrara um pássaro morto dentro do castelo. Jin observou a cena com frieza, reconhecendo instantaneamente a marca de uma crueldade deliberada por trás daquele ato macabro. Jin logo percebeu que seus irmãos, Deutona e Aitona, eram os responsáveis pela provocação. Eles surgiram zombando da situação, lamentando abertamente que a serva tivesse descoberto o presente macabro, antes que o próprio Jin pudesse se deparar com ele. Deutona e Aitona Hunkandel exibiram sorrisos cruéis enquanto se aproximavam. Eles zombaram do irmão mais novo, perguntando com sarcasmo se ele estava emocionado com o presente macabro que haviam deixado especialmente para ele. Jin observou a frieza de seus irmãos, que já possuíam fama de assassinos apesar da pouca idade. Ele segurou o pássaro morto sentindo o peso daquela provocação infantil, porém carregada de uma malícia que ele conhecia bem. Os irmãos continuaram a ofender Jin, questionando por que ele andava desarmado se pretendia seguir o caminho do patriarca. Eles tentaram intimidá-lo com palavras afiadas, acompanhadas por risadas constantes que ecoavam pelo corredor. Como Jin permanecia em silêncio, a irritação de seus irmãos cresceu visivelmente. Eles se aproximaram de forma agressiva, exigindo que ele falasse mais alto e prestasse atenção neles, tentando forçar uma reação do caçula. Cansado das provocações incessantes, Jin finalmente decidiu reagir. Ele manifestou sua aura sombria e ordenou que os dois calassem a boca imediatamente, deixando-os visivelmente surpresos com a autoridade repentina que emanava dele. Perdendo a paciência, Jin desferiu um golpe preciso contra seus irmãos, encerrando as provocações. A demonstração de força foi tão súbita e eficaz que Deutona e Aitona caíram derrotados instantaneamente, deixando o ambiente em silêncio absoluto. Kan, o guardião do castelo, chegou ao local e se deparou com a cena chocante. Ele questionou o que havia acontecido, enquanto os irmãos Hunkandel permaneciam caídos no chão, incapazes de reagir após o confronto inesperado. Jin ordenou que Kan retirasse seus irmãos dali, recusando-se a permitir que permanecessem em seu espaço. Ele manteve uma postura firme e inabalável, deixando claro que não toleraria mais qualquer tipo de desrespeito em seu domínio. Sob uma chuva intensa, Jin se aproximou do local onde o pássaro foi enterrado. Ele refletiu sobre a crueldade gratuita de seus irmãos enquanto observava o pequeno túmulo improvisado sendo castigado pela tempestade. Kan questionou a decisão de Jin, mas o jovem Hunkandel permaneceu resoluto. Ele compreendia que a tempestade em sua vida apenas começara e que seus irmãos precisavam aprender, da maneira mais difícil, a gravidade de suas ações. Kan observou atentamente a energia que emanava de Jin sob a chuva. Ele percebeu que aquela não era uma aura comum, levantando suspeitas de que o confronto entre os irmãos não fora uma briga trivial, mas algo muito mais profundo. Convencido de que precisa reportar o ocorrido ao patriarca, Kan solicita um cavalo para partir imediatamente. Jin observa a movimentação do guardião, plenamente ciente de que esse confronto não passará despercebido e trará consequências diretas para sua posição no clã. Enquanto observa o horizonte, Jin reflete sobre o papel de Kan como vigia. Ele sente o poder espiritual do contrato com Soul Deret fluindo intensamente, confirmando que sua nova vida será marcada por uma força sombria, muito diferente de tudo que conheceu anteriormente. O objetivo final de Jin é reencontrar seu pai, mas o destino antecipa esse momento. Enquanto Jin se prepara, o patriarca ordena a reunião imediata de seus cavaleiros, preparando-se para confrontar o filho mais novo após receber os relatos sobre a briga. O patriarca Hunkandel mobiliza uma força imponente, reunindo 7 cavaleiros de elite e 200 soldados sob seu comando direto. A ordem de marcha é dada e o exército parte em direção ao Castelo da Tempestade, onde Jin aguarda o inevitável.
Entre os sucessores, a movimentação causa estranheza e inquietação. Deepus e Mary discutem sobre a repentina convocação, enquanto Luna observa a situação com cautela, sem compreender o motivo da visita pessoal e urgente do patriarca ao filho mais novo. Jin aguarda no castelo, ciente de que Khan relatou o confronto ao patriarca. Ele compreende que sua utilização de um poder desconhecido, que transcende a mana e a aura tradicionais, atraiu a atenção imediata e perigosa de seu pai. Enquanto uma serva o prepara, Jin reflete sobre o propósito real dessa visita. O patriarca deseja avaliar pessoalmente se o poder do filho mais novo será um ativo valioso para a prosperidade do clã Hunkandel, ou uma ameaça a ser contida. As portas do castelo se abrem sob a atenção dos cavaleiros presentes. O patriarca Hunkandel entra no recinto, impondo respeito absoluto enquanto todos se curvam diante de sua presença avassaladora, marcando o início do confronto direto com seu filho. O patriarca ordena a presença dos irmãos Tona para prestar contas. Diante dele, eles tentam justificar a derrota alegando que Jin utilizou uma habilidade proibida, semelhante à magia, para atacá-los, tentando incriminar o irmão mais novo perante o líder do clã. Siron Hunkandel repreende seus filhos pela fraqueza demonstrada em suas justificativas. Ele ordena que tragam Jin, mantendo sua postura fria e imponente. Jin observa a cena, reconhecendo a força avassaladora de seu pai, um ser que transcendeu a humanidade pelo clã. Jin reflete sobre a trajetória de seu pai, um cavaleiro gênese que sacrificou suas emoções para se tornar o pilar do clã. No passado, Jin era visto como um fracasso, mas agora, ele sente que sua nova vida mudou completamente existindo. Jin se aproxima e se curva perante o patriarca, tratando a visita como um evento oficial. O patriarca questiona por que ele não o chama de pai, mas aceita a resposta de Jin e exige uma explicação sobre o erro cometido na briga. Com determinação, Jin responde que o erro de seus irmãos foi a vingança. Ele encara o patriarca, pronto para defender sua posição e provar que seu poder não é uma ameaça, mas uma nova força para o clã Hunkandel. O patriarca impõe sua autoridade, declarando que qualquer membro do clã Hunkandel deve retribuir o que recebe, seja bondade ou ódio. Suas palavras ecoam pelo salão, deixando claro que não há espaço para fraquezas ou dívidas impagas dentro da linhagem. Com um gesto frio, o patriarca ordena que todos se retirem, deixando apenas Jin em sua presença. Os cavaleiros e subordinados obedecem imediatamente, deixando o jovem mestre sozinho diante da figura imponente que agora o encara em particular. O patriarca encara Jin, questionando sobre a natureza de seu poder incomum. Ele enfatiza que o uso de magia é estritamente proibido no clã, pois acredita que isso impede que um guerreiro alcance o verdadeiro limite da esgrima. Sentindo a pressão do olhar de Siron, Jin reflete sobre o poder de Solderet. Ele admite que não consegue definir sua própria força, pois ela não se encaixa nas categorias convencionais de aura ou magia. Essa incerteza deixa o patriarca em estado de alerta. Mantendo a calma, Jin demonstra a energia sombria pulsando em suas mãos. Ele explica ao patriarca que aquela força desafia as classificações conhecidas pelo clã, questionando como definir algo que transcende tanto a aura quanto a magia tradicional. Jin sugere que o patriarca tente nomear aquela energia. Ele revela que se trata do mesmo poder empunhado pelo primeiro patriarca, Sir Temar. A revelação deixa Siron visivelmente abalado e em choque com a descoberta histórica. O patriarca reconhece a energia como o poder de Solderet, o deus das sombras. A revelação paira pesada no ar, confirmando uma conexão ancestral que parecia ter sido perdida para a linhagem Hunkandel há muitas gerações. Siron explica que Solderet firmou um contrato com Sir Temar, o primeiro patriarca. Ele lamenta que após a morte de Temar, o deus das sombras nunca mais tenha se manifestado aos membros do clã, tornando o caso de Jin algo inédito. Observando a energia sombria em sua mão, Jin nota que ela retornou aos Hunkandel através dele. O jovem mestre aproveita o momento para questionar o patriarca sobre a força de Solderet, perguntando se o deus seria mais poderoso que o próprio Siron. Siron admite com naturalidade que nunca lutou contra um deus, tornando impossível medir tal força. Jin reconhece a honestidade da resposta, enquanto o patriarca se aproxima e toca a cabeça do filho, demonstrando um interesse crescente pelo assunto. O patriarca elogia a pergunta de Jin, elevando a curiosidade do jovem a um assunto de grande importância. Ele questiona como Jin pretende utilizar o poder do espírito, ao que o rapaz responde prontamente que deseja usá-lo pelo bem do clã. Siron ri da resposta, chamando-a de uma mentira interessante. Ele relembra como o filho derrotou os irmãos Tona e exige honestidade. Jin então corrige sua afirmação declarando que na verdade deseja usar o poder para o seu próprio benefício. Satisfeito com a sinceridade brutal do filho, o patriarca afirma que gostou da resposta e promete ficar de olho nele.
Jin, exausto pela intensa pressão psicológica, sente um alívio imediato ao perceber que o confronto finalmente terminou. Jin reflete sobre o peso de ter o patriarca observando cada um de seus passos. Ele reconhece que, embora o poder de Solderet seja uma ferramenta valiosa, a expectativa de seu pai sobre seu crescimento tornou-se uma pressão constante e inesperada. Determinado a seguir um caminho diferente de sua vida anterior, Jin busca focar em seu próprio desenvolvimento. Ele sabe que a jornada à frente exigirá muito mais do que apenas talento natural para sobreviver às exigências do clã Hunkandel. A irmã Mary surge inesperadamente, entregando a Jin um presente pesado e misterioso. Com um sorriso enigmático, ela o incentiva a cozinhar e consumir o conteúdo, garantindo que isso ajudará a se tornar muito mais forte no futuro. Jin questiona a motivação de Mary ao lhe dar tal item. Ao abrir o presente, uma energia intensa e desconhecida começa a emanar, deixando ambos em estado de choque diante da magnitude do que acabaram de revelar. Jin observa o presente e um coração de fênix pulsante e carregado de energia. Ele reconhece a natureza perigosa do item e a excentricidade de sua irmã, que espera que ele cresça forte o suficiente para um dia enfrentá-la em batalha, usando esse poder para despertar a criatura. Mary Hunkandel, conhecida como a Louca da Região Sul, é uma guerreira formidável. Jin reflete sobre o potencial do coração de Fênix, que permitiria a um mago invocar a criatura. E se pergunta se ele seria capaz de tal feito. Gilly interrompe os pensamentos de Jin ao entregar o presente preparado por Mary. Ao notarem a presença dos irmãos de Jin, eles observam a comida com uma mistura de curiosidade e hesitação, claramente intimidados pela magnitude e pela aura estranha que emana do item. Jin faz um pedido inusitado, ordenando que seus irmãos cavem em um local específico do castelo. Apesar da confusão e do medo de serem descobertos, eles obedecem prontamente, temendo as consequências de recusar o pedido do irmão mais novo, que parece cada vez mais assustador. Enquanto realizam o trabalho forçado, os irmãos comentam sobre a natureza intimidadora de Jin. O clima de tensão aumenta, deixando claro que o jovem está exercendo um controle absoluto sobre todos ao seu redor, consolidando sua autoridade dentro do castelo Hunkandel. Jin supervisiona a escavação, observando atentamente o local onde seus irmãos trabalham. O ambiente é carregado de uma energia antiga e misteriosa, revelando a presença de algo oculto sob as fundações do castelo que ele pretende desenterrar a qualquer custo. Os irmãos retornam exaustos e exigem uma recompensa pelo esforço. Jin, mantendo sua postura fria, oferece apenas uma colher minúscula de sopa, zombando da expectativa deles enquanto reafirma seu controle absoluto sobre a situação e a hierarquia entre eles. Sozinho, Jin canaliza sua mana acumulada para romper a barreira de pedra. Ele finalmente abre a entrada da biblioteca secreta dos Hunkandel, um local proibido e inacessível que ele jamais poderia ter alcançado em sua vida passada. Jin cruza o limiar da biblioteca, sentindo a aura antiga que guarda segredos de 1000 anos de conquistas. Ele recorda as palavras de seu irmão, que o considerava indigno de acessar este local, e sente um prazer amargo ao ignorar tal proibição. Com um sorriso irônico, Jin reafirma sua determinação em explorar cada canto daquele lugar. Ele sabe que sua utilidade recente lhe abriu portas antes trancadas e pretende tirar o máximo proveito de todo o conhecimento proibido acumulado ali. No centro da sala, Jin encontra uma cápsula contendo uma figura misteriosa. Ao observar os detalhes, ele nota características estranhas como escamas na pele do indivíduo. A dúvida surge em sua mente: será que aquele ser é realmente humano? A presença daquela criatura na biblioteca secreta desafia tudo o que Jin conhecia. Ele permanece imóvel, tentando processar a natureza daquele ser que parece ter sido mantido em isolamento absoluto, enquanto o mistério sobre sua identidade apenas aumenta. Jin observa a cápsula com incredulidade, reconhecendo a figura lendária do dragão negro Murakan. Ele percebe que a lenda sobre o sono profundo do guardião é real, mas decide focar sua busca inicial nos tomos secretos escondidos na biblioteca. Ao analisar os tomos, Jin percebe a complexidade do conhecimento contido ali. Ele deseja levar os livros consigo, mas sabe que seria descoberto, então decide copiar as passagens mais importantes sempre que visitar o local, garantindo que o saber não se perca. Um barulho repentino interrompe o trabalho de Jin. Ele se vira e vê Murakan despertando da cápsula, o que o deixa tenso. Tentando manter a calma, Jin se apresenta educadamente como um membro do clã Hunkandel, aguardando a reação do dragão. Murakan reage com fúria ao ser chamado de guardião, mas logo se acalma ao sentir a energia espiritual de Jin,
O dragão percebe que aquela energia é característica de alguém que aceitou um contrato, questionando a origem do poder do jovem. Jin decide testar a reação do dragão ao manifestar sua energia espiritual. Ele explica que aquele poder pertence ao deus das sombras Solderet, deixando Murakan visivelmente atordoado e incrédulo com a revelação sobre o contratante do deus. Murakan cai de joelhos, chocado ao encontrar o contratante prometido de 1000 anos em um garoto tão jovem. O dragão admite ter uma promessa com Solderet e declara que Jin é a pessoa que ele deve proteger a partir daquele momento. Assumindo sua forma imponente, o dragão se apresenta formalmente como Murakan, o representante direto de Solderet, o último dos seres das sombras. Ele reafirma seu compromisso inabalável de acompanhar Jin a partir daquele momento, finalmente cumprindo o pacto milenar que aguardava por um sucessor digno. Jin responde com firmeza, identificando-se como o 13º filho dos Runkandel diante da criatura lendária. Com essa aliança selada, o jovem fortalece drasticamente sua posição dentro do clã, sabendo que agora conta com o poder absoluto do dragão negro para enfrentar os desafios que virão.